as informações do trânsito aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bem. Houve mudanças na questão relacionada à cidadania italiana. Está no nosso programa para conversar com a gente, trazer mais detalhes de o que mudou, como fica, a minha amiga Sofia Costa Luca, internacionalista, mestrando em Direito Internacional na URGS e CEO da Costa Luca Vistos e Cidadanias. Seja muito bem-vinda ao nosso Manhã Bandeirantes. Uma honra te receber, Sofia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Regina. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Esse assunto muito importante, dado que ontem a gente teve o marco histórico, né? 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e também dessa eleição que aconteceu lá na Itália. Pois é, o que muda nesse processo com a aprovação desse decreto-lei lá na Itália, hein, Sofia? Por favor. Bom, o primeiro ponto que afeta principalmente os brasileiros, hoje os brasileiros são a maior quantidade de italianos fora da Itália no mundo, né? A gente chama isso de diáspora, então as pessoas, os descendentes estão aqui. Hoje, quem solicita a cidadania, essa pessoa só poderá fazer a solicitação se for neto ou filho direto de italiano que nunca teve outra cidadania. Então, a pessoa nunca poderia ter sido, por exemplo, um brasileiro reconhecido, ter imigrado para cá e ter sido reconhecido brasileiro, ela tem que ser obrigatoriamente filha direta de italiano, o que é muito distinto do que a gente tinha anteriormente. O que era antes? Então, antes a gente podia ter até o tataravô, trisavô, dependendo da situação, isso tudo por via consular, né, que seria a via mais tradicional e regulamentada. Agora, hoje em dia, com essa nova legislação, a gente vai ter que fazer esse tipo de solicitação um pouco díspare através do judiciário mesmo, da questão jurídica, fazendo uma solicitação direto na corte lá na Itália. Pois é, estatisticamente, inclusive, tu falaste que o Brasil é onde tem mais, né? São 30 milhões de brasileiros e 4 milhões estão no Rio Grande do Sul, na verdade, né? Desses italianos. Sim, sim. Bom, né, Regina, a gente sabe o quanto a gente pode ser influenciado, não só pelo pessoal da Serra ali, mas no geral na cultura do Rio Grande do Sul pelos italianos. A gente tem existem linguagens, dialetos reconhecidos pelo italiano em si como idiomas que seriam respectivos da Itália aqui no Rio Grande do Sul, reconhecidos ali da região de Flores da Cunha e etc. Então, assim, é uma presença muito forte, realmente é muito triste esse tipo de reação, né, que a gente teve lá na Itália. Pois é, por que tu acha que aconteceu isso? Quer dizer, por que veio a mudar? Né? Por que veio mudar essas regras? Bom, dada a análise internacional hoje, a gente consegue ver que a Europa tem uma onda muito forte de repressão ao diferente. Então, digamos, aos imigrantes, né, as pessoas que estão se mudando de fato para lá, e essa onda tem se demonstrado através das eleições parlamentares que tem havido. Na Alemanha também teve, né, uma eleição agora muito diferente do que estava se esperando ser, e na Itália, os partidos atuais que estão dominando a Câmara e o Senado, eles são extremamente conservadores. Há 2 anos atrás, em 2023, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente tem um caso de um cliente que a barriga de aluguel não é mais aceita na Itália, a fertilização in vitro. Então, ele não pôde reconhecer o filho dele como cidadão italiano por causa disso. Esse tipo de conservadorismo tem sido muito presente na Itália, é um país muito conservador, e isso demonstra cada vez mais em leis como essa. Estamos conversando com a Sofia Luca sobre essa questão envolvendo a mudança na questão da cidadania italiana. Sofia, em relação aos que já têm a cidadania, não tem como voltar atrás. Quem já tem, tem. Não haverá uma análise sobre os casos que já foram colocados em cidadania italiana nos últimos anos, né? Então, não. O que acontece? Quem fez a solicitação até dia 27 de março de 2025, entrou com a sua solicitação, a partir do que está descrito na lei, não seria afetado diretamente. Porém, aqui no mesmo consulado de Porto Alegre, todos os casos foram congelados momentaneamente até a finalização dessa lei, até a aprovação ou definição, para que o próprio consulado entenda o que eles vão poder fazer em relação a esse assunto.
Pois é, e vem bem no momento aí que se comemora aí os 150 anos, né, de imigração italiana. Exatamente, é muito, eu diria até triste, né, Regina, pensar que a gente está comemorando tanto uma união entre o Brasil, o Rio Grande do Sul e a Itália. A gente tem várias cidades que são irmãs de cidades italianas, foram fundadas, né, Encantado, por exemplo, é uma cidade que tem a sua cidade irmã lá na Itália, foi da onde vieram os Luca do meu sobrenome, mas de qualquer forma, realmente é muito triste, porque a gente sabe que essas pessoas, os de fato descendentes de italianos, têm essa origem muito forte no seu sangue, no seu dia a dia, e realmente é muito complicado. Sofia, aproveitando a tua presença, saindo um pouquinho da questão da cidadania italiana, depois que o presidente Donald Trump assumiu lá nos Estados Unidos, houve uma série de polêmicas e dúvidas em relação à questão do visto brasileiro, visto americano para brasileiros, e também sobre aqueles que estão morando nos Estados Unidos, que vão mandar todo mundo embora. O que é fake news nisso tudo? O que realmente pode ser real? E como é que está hoje a questão dos vistos americanos para brasileiros? Bom, Fabiano, se tu acabaste de ir para os Estados Unidos, né, o país, ele sempre vai receber turismo. Por quê? Porque turismo é um fomento à economia, e a gente já sabe que é sempre necessário, né, principalmente ali na Flórida, em Nova York, que são cidades e regiões específicas que recebem muitos turistas. O que a gente tem visto, principalmente em relação ao visto de turismo? Existe uma maior exigência e verificação de antecedentes, de detalhes em relação à pessoa, um pouco mais de rigidez, querendo saber mais sobre a vida em si. Também eu tenho observado dentro das negativas que eu tive acesso, que são pessoas que estão com uma renda mais baixa do que, por exemplo, $1.000, o equivalente a $1.000, né? Uma renda mensal mais baixa do que isso, elas têm tido vistos negados pelo entendimento que essa pessoa não teria dinheiro para viajar. Além disso, a gente também pode dizer que quem mora lá, que está regular, não deveria ter medo do assunto. Porém, quem está irregular deve sim buscar como se regulamentar para não ser deportado. Pois a pergunta era temor, essa. Né, para quem está lá, né? Na verdade, parece assim meio que uma tendência, né? Essa coisa de não se facilitar mais para outros países, né? E pessoas, enfim, de qualquer país chegar e ficar e trabalhar, enfim, e morar, né, no local. Porque, como é que, então, hoje, quem quiser, por exemplo, não só fazer turismo, né, mas de repente ir fazer turismo na Itália e ficar, né, residindo, como é que tem que proceder? Bom, existe, dentro desse decreto novo, existe inclusive a previsão de um visto para descendentes de italianos mais longínquos, no caso, que podem ter um visto para trabalho e residência na Itália, até estudos, e no termo de 2 anos, ficando 2 anos lá, essa pessoa teria direito à cidadania. Esse ainda não se sabe bem como é que vai ser colocado esse visto na prática, porque foi uma sugestão, né, vinda dessa nova lei, mas vai ser um ponto em relação a isso que pode ser interessante, sim. Sofia Luca, conversando conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, trazendo essa questão envolvendo a cidadania italiana, que teve essa mudança lá na Itália e vai afetar aqui principalmente gaúchos, muitos brasileiros, mas também gaúchos. Só para que você tenha uma ideia, no consulado da Itália no Rio, o número de reconhecimentos da cidadania italiana passou de 14.022 para 20.023. Diretamente não se tem ainda um número de quantas pessoas serão afetadas de forma imediata com essa nova determinação, embora ainda não, já está valendo imediatamente, ou haverá ainda algum outro passo antes de efetivar essa nova regra, por favor, Sofia? Então, Fabiano, os consulados estão tratando como se estivesse valendo efetivamente a partir do dia 27 de março, inclusive. Então, pedidos após isso, né, que foi quando foi colocada essa PL para a mudança dessa lei lá na Itália, eles já não estão aceitando novos pedidos via consular que não sejam diretamente relacionados a isso. E eu diria que tem um fato muito relevante, ela afeta brasileiros que nem nascidos estão ainda, porque a lei, ela prevê que as pessoas que são italianas e que têm dupla cidadania, por exemplo, italianos e brasileiros, não podem reconhecer o seu filho como italiano.
Então, isso sim afeta muitas pessoas brasileiras que imaginam que a sua família poderia ter esse privilégio, né, da dupla nacionalidade e ser cidadão europeu. Muito bem. Sofia Lucca, conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes, internacionalista, mestrando em Direito Internacional na URGS, CEO da Costa Lucca Visto Cidadanias, elucidando para a gente essas questões, para quem almeja a cidadania italiana, deu uma complicadinha aí, tem que ver se está dentro, né, dos conformes, dentro do regulamento para buscar essa questão. Obrigado, Sofia. Volte sempre ao nosso Manhã Bandeirantes. Obrigado pelos esclarecimentos. Sucesso. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Valeu. E muito bom programa para vocês hoje. Obrigada. Obrigado. Bom trabalho para ti. Sofia.